Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Queria me voltar para um texto muito conhecido de vocês. Essas 3 últimas quartas-feiras, eu não tenho feito propriamente exposições bíblicas, eu tenho feito mais assim reflexões em cima do tema o amor de Deus. Eu queria ressaltar hoje à noite, ainda refletindo sobre um aspecto que a gente não considera muito, que é o ciúme como forma de amor. Eu vou usar outros textos também. De volta para Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 5, eu estou interessado na parte B, que é uma citação. Tiago 4, 5. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Pai, fala aos nossos corações, eleva os nossos corações a fim de que possamos entender mais e mais do Teu grande amor. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz. Quarta-feira retrasada, nós falamos a respeito do amor que não desiste. Um texto que, embora muito conhecido, comumente mal entendido. E o texto que a gente ponderou foi aquele episódio no qual Jesus disse: Simão, Simão, Satanás quer te peneirar, mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. E nós trabalhamos bastante a questão importante, a tua fé não desfaleça. Nós aprendemos que nós podemos cometer o pior pecado possível, e Pedro havia de cometer um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, que era negar Jesus, não muito grave aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus gravíssimo. E mesmo assim, que ele deveria continuar crendo que Deus o amava. É isso que quer dizer, estranhamente, que tua fé não desfaleça. Ou seja, que tu continues crendo que Deus te ama. É isso que quer dizer essa sentença. Então, você cometeu um aborto, você fez alguma coisa grave, creia, eu oro hoje à noite para que a tua fé não desfaleça. Você fez o que quer que você tenha feito, você se arrependeu, creia que Deus ainda te ama. Essa foi a nossa reflexão, quarta-feira retrasada, falando sobre o amor de Deus, o amor que não desiste. Depois, quarta-feira passada, nós vimos o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. E nós vimos que, muitas das vezes, nós temos dificuldade, a gente fica pensando, como que Deus, o Deus eterno, Deus misterioso, reagiria diante do pecado, disso, daquilo. E nós vimos que a maneira de Deus reagir é como Jesus reagia. Como que Jesus reagiu diante da prostituta arrependida? Como que Jesus reagiu diante do traidor arrependido? Do publicano? Como que Jesus reagiu diante do bandido, do assassino, do pedófilo que foi pregado? Enfim, a maneira de nós sabermos a mente de Deus, do Deus eterno, invisível, impossível, é olhar no rosto barbado de Jesus. Todas as reações de Jesus são as reações de Deus. Então eu aprendo de um Deus compassivo, um Deus perdoador. E a gente trabalhou um pouquinho aquela cena que o pai corre na direção do filho, que tinha desejado que o pai morresse, daí ele desejar a herança. Me dá a herança, que é minha. O que ele está dizendo é que tu morras, eu não quero saber. E ele vai para a terra distante e esbagaça a herança entre meretrizes e bebedeira, e depois cai em si e volta, e o pai corre na direção dele. E a gente viu que aquilo não era correto no mundo oriental, um ancião rico
correr, mostrar as pernas, e ele viola tudo aquilo por causa do amor. Que Deus amoroso vimos nós quarta-feira passada, da mesma maneira como nós vimos quarta-feira retrasada. Hoje eu queria considerar rapidamente com os irmãos a questão do ciúme. O que seria exatamente ciúme? Em primeiro lugar, penso, cabe estabelecer uma diferença entre cobiça, ciúme e inveja. Que essas coisas de alguma maneira podem estar próximas uma das outras. A cobiça é querer aquilo que você não tem. Ciúme é querer manter aquilo que você tem. Inveja é querer que outro não tenha o que quer que seja. São conceitos aí não muito aprofundados, mas de uma maneira sumária. Começando pela inveja. Eu queria dar uma olhada nesses três conceitos rapidamente e me delongar um pouco no ciúme. Começando pela inveja. Este pecado, a inveja, levou Caim a cometer o primeiro assassinato da história. Enquanto o verdadeiro amor se alegra com o sucesso de outrem, a inveja sofre pelo mesmo sucesso. A inveja é um sentimento bem interessante, porque na inveja, para o invejoso, é melhor que ele sofra do que o outro tenha sucesso. É um sentimento terrível. A Bíblia condena a inveja, Gálatas 5:26, por exemplo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Em segundo lugar, a cobiça. O decálogo fez do 10º mandamento o gancho, onde todos os outros 9 estão pendurados. Lemos Êxodo 20:14, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás seus servos ou servas, não cobiçarás boi, jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença. Paulo diz em Romanos 7:7 que este pecado era impossível de ser vencido antes da vinda de Cristo. De fato, diz Paulo, Romanos 7:7, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Em terceiro lugar, ciúme, que nos interessa hoje à noite. Este sentimento pode se manifestar de forma errada ou de forma correta. Como já vimos, o ciúme é querer manter aquilo que você tem. Por exemplo, para a gente ilustrar uma forma errada da manifestação do ciúme. Quando um namorado suspeita que outro rapaz está interessado em sua namorada, ele pode reagir de forma a restringir as ações e atitudes de sua namorada de maneira descabida ou até doentia. Neste caso, o ciúme seria errado. Por outro lado, a título de exemplo, quando uma esposa nota que outra mulher está tentando se aproximar de seu marido de forma indevida, seja através de olhares, ações, atitudes, a esposa tem o direito, eu diria até o dever, de alertar o esposo sobre suas suspeitas. Neste caso, o ciúme é correto. Por sinal, há uma outra palavra que descreve melhor esta situação, que é a palavra zelo. Afinal, no casamento há um compromisso de fidelidade exclusiva, e a mulher sedutora pode representar uma ameaça à exclusividade estabelecida na aliança matrimonial. É interessante notar que a versão da SBB traduz Tiago 4 justamente utilizando o termo zelo. Como é que está na tua tradução? Que tipo de tradução tu tens para Tiago? Olha só o que a SBB diz. Acaso julgais, eu estou lendo Tiago
Eu estou lendo Tiago 4, 5b. Acaso julgais que é em vão que a Escritura diz, com zelos, anela por nós o Espírito que Ele fez habitar em nós? Uma excelente maneira de ilustrar o ciúme ou zelo do Espírito por nós é examinarmos o zelo de Jesus pelo templo em Jerusalém. A gente já viu que tudo que Jesus, a maneira como Jesus age é como Deus age. Sempre essa chave hermenêutica é muito boa. Eu quero saber como que Deus pensa dessa decisão minha, dessa ação minha. Olha para Jesus. Existe alguma paridade que Jesus agiu? Então, é assim que Deus espera que eu haja. Olha como Jesus age com relação ao templo. Esta é uma das únicas ocasiões, se não a única, em que Jesus age com violência. Até onde eu me lembro é a única. Aí alguém pode me ajudar se eu estiver errado. Em João 2, 14 a 17, nós lemos a descrição da ação de Jesus. No pátio do templo, viu ele alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito no profeta, o zelo pela tua casa me consome, o ciúme da tua casa me consome. Nota bem a reação de Jesus diante do adultério espiritual e da mercantilização do templo. Aquele local pertencia ao Pai, consequentemente a Jesus também, porque Jesus disse, tudo que o Pai tem é meu. Eu quero abrir um parêntese aqui. Se você consegue ler a Bíblia sem se surpreender, você está lendo sem prestar atenção. Porque uma asserção dessa daqui deve te causar espanto. Para pensar nisso. Jesus disse, tudo que o Pai tem é meu. Ou seja, montanha, buraco negro, estrela, o raio que o parta, tudo é meu, Jesus disse. Isso é de uma ousadia extraordinária, mas isso aqui é só um parêntese. Sempre que você lê a Escritura, leia com cuidado, porque tem coisas espetaculares que devem te saltar aos olhos. O templo, em outras palavras, o templo em Jerusalém pertencia a Jesus. É isso que nós estamos vendo aqui. E por causa disso, ele arde em ciúmes, ou zelo. Aquela propriedade deveria ser usada para se buscar a glória de Deus, mas estava sendo utilizada para se ganhar dinheiro. O sentimento ardoroso, intenso, forte e violento de Jesus ilustra o ciúme que o Espírito tem de nós. Como assim, pastor Rank? Sim, nós somos propriedade do Espírito. O ciúme da parte do Espírito é legítimo, porque nós somos templo de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo a fim de glorificar a Jesus. Há várias passagens explícitas que nos ensinam isso. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 18 a 20, diz Paulo, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não pertencem a si mesmos? Vocês foram comprados por preço. Uma visão errada do novo nascimento
pode produzir em nós atitudes completamente erradas. Nós acabamos de ler que nós não somos de nós mesmos. Nós somos propriedade do Senhor. Se nós perdemos isso de vista, nós podemos reagir erradamente. Por exemplo, nos acontece uma determinada tragédia, nos acontece algo, eu estou com Covid, na UTI, sei lá, acontece uma determinada coisa, que Deus o livre, eu perco a radaça, ela morre, enfim, acontece alguma coisa diante de nós, tremenda, e aí nós corremos o risco de dizer: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Epa, espera aí. Um escravo no mercado não podia virar para o seu patrão no mundo antigo e dizer: por que tu estás me tratando dessa forma? O senhor do escravo dizia: espera aí, tu foste comprado, tu és minha propriedade, o que é isso? Eu faço contigo o que eu quero. Tu és minha propriedade, o escravo. Tu és para dizer o que para mim? Se a gente não tem essa noção clara nas nossas mentes, eu não quero dizer com isso que a gente não chore e não sofra diante de situações, como eu acabei de ilustrar, e que a gente fique por vezes perplexo, mas nós somos propriedade do Senhor. Você é propriedade do Senhor, comprado pelo sangue de Cristo. Os escravos no mundo antigo eram comprados com dinheiro, com prata e ouro. Você foi comprado com sangue puro do Senhor Jesus. Um servo no primeiro século era comprado no mercado de escravos e não tinha direito algum, não poderia jamais perguntar a seu patrão: eu estou lendo o que eu já disse, por que razão o Senhor está fazendo isso ou aquilo comigo? Se tal pergunta fosse feita, o patrão diria: acorda, cara, eu te comprei, tu és minha propriedade. A palavra usada para servo, doulos, descreve eu e você, escravo. Nós fomos comprados com alto preço. É isso que Pedro diz. Vocês não sabem, 1 Pedro 1,18, vocês não sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro e prata que vocês foram comprados ou redimidos da vossa vã maneira de viver, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Note o altíssimo custo que Deus se propôs a pagar por nós. Temos aqui uma clara evidência do seu amor. Nós nunca podemos duvidar do amor de Deus, embora, provavelmente, um ou outro sonho nosso não se realize. É por nosso bem. Se você de fato crê que tudo concorre para o teu bem, é para o teu bem. Paulo nos apresenta aqui o mesmo custo em Atos 20, 28. Em seu discurso aos líderes da igreja dos Efésios, ele afirma: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Note que, da mesma maneira que Jesus teve intenso ciúme do templo em Jerusalém, assim também o Espírito Santo tem ciúme dos nossos corpos, pois somos templos divinos, como eu já disse. Lemos em 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templos do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. É bom que se diga que Deus tem ciúme
daqueles que são seus. Deus não tem ciúme de quem não é crente. Deus ama porque a pessoa porta a imagem de Deus. Deus ama todos, mas Deus não tem ciúme de quem não é regenerado. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ler que Deus tem ciúme de ímpios, que não se renderam a Ele. Muitas vezes observamos que algumas pessoas ímpias vivem vidas sem grandes tormentos, por vezes com muita saúde, ganhando muito dinheiro, tendo filhos bonitos e inteligentes. Ficamos então nos perguntando: como pode ser possível esta pessoa viver tão bem? Nos esquecemos que Deus trará justiça sobre todos, e aqueles que por razões que desconhecemos aparentemente viveram bem neste mundo, serão julgados por um Deus justo. Isso me lembra as palavras do Senhor Jesus. Você lembra das palavras do Senhor Jesus com relação ao rico e a Lázaro? O fato é que muitas vezes o ímpio passa pela vida treinando para ocupar sua posição no inferno, enquanto o santo está treinando para ocupar sua tarefa no céu, como lemos em Lucas 16, 19 a 25. O fato que alguém tem dinheiro não tem nada a ver com ser abençoado, ser filho de Deus. Se ter recursos, ter saúde, etc., fosse algum sinal de espiritualidade, os sheiks árabes seriam os sheiks islâmicos árabes seriam os mais abençoados e os mais filhos de Deus, por assim dizer. Nós vemos aqui Jesus dizendo que havia um certo homem rico, Lucas 16, 19 a 25. Havia um certo homem rico que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Havia também um mendigo chamado Lázaro, cheio de doenças, costumava estar deitado à porta do rico. Ele desejava comer ao menos as sobras da mesa desse rico, mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Um dia, eu leio na NVT, um dia o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. Ali no inferno, viu Lázaro lá longe com Abraão. Pai Abraão, gritou, tem pena de mim, manda Lázaro vir aqui comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nessas chamas. Filho, respondeu Abraão, lembra-te que durante a tua vida tivestes tudo quanto querias, enquanto Lázaro nada teve. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Como acabei de dizer, frequentemente o ímpio passa pela vida treinando para ocupar a sua posição no inferno, enquanto o santo está treinando para ocupar sua tarefa no céu. Assim, porque nós estamos em treinamento para ocupar a nossa tarefa, o Espírito Santo nos disciplina, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Na luta contra o pecado, diz a palavra Hebreus 12, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus dirige a seus filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem te magoes com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você não é filho de Deus, se você não é crente, você não está debaixo de disciplina. Você vive como você quer, faz o que você quiser, e o juízo lhe aguarda. Eu vou voltar a ler o texto. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois, qual o filho que não é disciplinado por seu pai?
Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Como já dissemos, o ciúme amoroso do Espírito pelo crente, seu tempo é forte, como foi forte a reação de Jesus pelo templo em Jerusalém. E o Senhor está nos treinando com disciplina, com lutas, porque Ele é ciumento por nós. Ele nos deseja, tal qual eu desejo a minha esposa, eu quero a minha esposa toda para mim, assim o Senhor nos deseja, nos quer para Ele. Ele tem ciúme de nós. É interessante que algumas traduções de Tiago 4, 5 buscam expressar este ciúme, este zelo, este amor de forma bem interessante. Almeida Revisada usa anseio e ciúme, as duas palavras. O Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós com ciúmes. A NVI subtrai anseio e usa forte ciúme no plural. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? É bem interessante pensar que o Espírito é ciumento, e que tal ciúme é zeloso e amoroso. Em Cantares, temos uma belíssima imagem do profundo amor e desejo de Deus por sermos exclusivamente dele. Cantares 8, 6. Olha que texto lindo. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Este amor apaixonado e ciumento que nos atrai para si, que nos disciplina, que nos revela que somos de fato filhos e não apenas criaturas de Deus. Esse é o amor do Pai por mim e por você. Não é deste modo que aprendemos em Gálatas 4, 6 a 7? Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a seus corações, o qual clama: Abba, papai. Assim você não é mais escravo do pecado, eu adiciono, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Ciúme é querer manter aquilo que você tem, como eu disse. E o Espírito Santo deseja que sejamos somente dele. O Espírito Santo te deseja. O Espírito Santo te quer, se tu és filho de Deus. E a gente já viu que essa vontade é profunda. Tanto é que a reação de Jesus diante do templo ilustra a profundidade desse amor ardente por mim e por ti. O Espírito Santo, eu caminho para a conclusão, deseja que sejamos somente dele. Daí, por causa disso, Tiago nos chama de adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Que este forte amor de Deus por nós nos ajude a amá-lo mais e mais. Que este amor de Jesus por nós nos ajude a valorizar seu sacrifício em nosso lugar. Que este ciúme ou zelo do Espírito nos ajude a buscar a santificação, a fim de nós não entristecermos o Santo Espírito de Deus, que anseia por ti com ciúmes. Em nome de Jesus, amém.